Voltamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o engenheiro aeronáutico Levi Pereira. Levi, você deu uma ideia muito boa para a gente sobre a sua infância, a sua adolescência. Aí estava terminando quando você chegou a fazer o ginásio, depois fez o científico, né? E você fez tudo lá em Penápolis, né? Agora, essa vinda para você para Natal, vamos fazer uma ponte entre a sua formação, que a gente gostaria que você nos dissesse, né? Não, alguma parte importante dessa formação lá em São José dos Campos e essa chegada aqui a Natal. Aquela minha paixão por aviões levou-me a procurar uma escola de engenharia aeronáutica. E eu, pela excelência do nosso Instituto Estadual de Educação, lá eu pude fazer um bom científico e fazer um vestibular sem cursinho e conseguir, digamos assim, ser classificado para o ITA. E lá no ITA, né, eu cursei engenharia aeronáutica, na especialidade de projetos de aeronaves, né? Então eu sou engenheiro aeronaves, e dentro desse curso havia eu enfatizei as cadeiras que eu podia escolher, né? A propulsão, a motores, né? E fui estagiário no IAE, o Instituto de Atividades Espaciais. O meu trabalho de formatura foi um projeto de um motor foguete. Famoso! Já chegamos lá, Nicolau. Chegamos lá. E assim que eu concluí o curso, eu fui contratado lá como pesquisador. E nós fazíamos testes em voo de foguetes e desses motores aqui na Barreira do Inferno. E assim eu via para Natal. Vindo a Natal... Isso já no começo da década de 70, né? Isso em 73. E aí eu conheço a Messia, que é a minha esposa, que você conhece bem. Pernambucano e não caicoense, que era... Resolvi casar. Coração, né? Resolvi casar. E aí, ou ela ia para São José, ou eu vinha para Natal. E assim, eu procurei o que é que se poderia ver por aqui, próximo digamos, das competências que eu podia exercer. E foi assim que eu vi que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui, a regional, né, precisava de analistas de sistemas. E estava vindo um computador novo, um computador de segunda geração. Do nosso grande amigo Mota, Adalto, né? Mota, graças ao Mota que abriu as portas do INPE. Lá em São José eu simplesmente tinha uma cerca que separava o IAE onde eu trabalhava do INPE. Foi simplesmente passar um portão e ir para o outro lado e logo depois estar aqui. Foi quando eu conheci aí o Mosca, o Estevão Mosca, nós formalmente nós temos título de pesquisadores. Sim, né? sim. E aí começamos a trabalhar aqui, ainda o computador que estava aqui era um computador de primeira geração, pequeno, eu vou dar um termo técnico, né? 19.2K, que é 50 vezes menor do pior telefone celular que você tem hoje. Eu digo assim, menor em capacidade de processamento de memória de tudo. E com aquilo se conseguia, já estava nos primórdios da informatização dos processos das empresas do governo do Estado, da Universidade Federal, e do próprio INPE, né? Do próprio INPE, que tinha alguma coisa processada aqui. E dessa forma foi que eu cheguei aqui. E quando eu chego aqui, vou residir aonde? Com você. Éramos companheiros na República, Paulo, ali na Praça Cívica. Paulo, né? Xavier Trindade. Praça Cívica, vizinhos da famosa cabeleireira na época da Luz, né? Luz. Amiga do Paulo.
Companheiro do Nicolau. E é lá que tem essa história aí que ele estava... Conta essa aí, Nicolau, talvez seja melhor você contar. Você é o entrevistado, você que tem que Sim, contar. Mas você só dá um mote. Bom, o mote é o seguinte, tinha lá no nosso quarto lá, era com a cama de Levi e outra minha, e no meio tinha uma caixa, um baú. Isso me intrigava, eu falei, o que tem desse baú? Porque como jornalista, a gente fica fuçando as coisas. E eu comecei a fuçar e ele não dizia. Aí um belo dia eu falei, Levi, afinal de contas, o que tem dentro desse baú? Aí agora você diz. Eu disse, eu vou lhe mostrar. Abri. E eu tinha a maquete do foguete que era, digamos assim, o produto do meu trabalho de formatura, que nós testamos os motores dele lá no IAE, né, lá disparos reais, e eu tinha aqui uma maquete, era simplesmente a casca do bicho. E eu coloquei medo nele, falei, isso é muito perigoso. Eu não sabia o que era. Bom, isso aí foi a vinda para cá, né? O Mosca foi, aí foi que Mosca, né, Mosca, que você conheceu Levi, foi no INPE, né? Conta aí um pouquinho e para a gente dar uma... Na época, o pessoal de informática era muito oriundo da área de exatas, né? Eu também sou engenheiro eletricista por formação. Né? E tinha matemáticos, tinha outros engenheiros, de engenheiro civil, engenheiro eletricista, aeronáutico, como... Você formou aqui pela Federal? Eu formei aqui pela Federal. Quando o Levi chegou, eu ainda estava terminando o meu curso, mas já tinha ingressado no INPE como programador. Sim. E quando ele chegou lá, tinha pouco tempo que estava no INPE, e nos conhecemos e começamos a trabalhar junto aí. Ele, na época, era que chefiava a equipe que estava desenvolvendo alguns projetos novos, e eu participava da equipe com o Levi, né? No final de 74 é que eu fui alçado à condição de pesquisador, que foi quando eu terminei o meu curso de engenharia. Aí automaticamente fomos para isso daí. Então, assim, trabalhamos juntos aí desde a chegada do Levi, né? E amizade até hoje, né? Sim, ficamos com respeito mútuo, profissional, inclusive. Eu acho que profissionalmente a gente se completava bastante, um mais agitado, o outro mais calmo. E foi nessa época que logo depois surgiu o projeto Saci, não foi? Não, o projeto Saci... E no fim a universidade... O projeto TVU, Saci, né, nasceu no INPE, que gerava os programas, digamos assim, as aulas, né? Uhum. E a ideia e a disseminação seria feita, como disse, pela TVU e por satélites. Já tinha a ideia de que haveria antena de satélites distribuídos pelo interior nas escolas para ver o que a gente chama hoje de teleeducação, telecursos, né? Os telecursos, famosos telecursos. Já naquela época já estava isso. E isso foi a grande razão do nascimento da TVU. Onde nós trabalhamos também era um outro convênio, era o convênio entre a universidade, o INPE e o governo do estado, para manter o centro de processamento de dados, que tinha como missão informatizar alguns processos. Que não tinha naquela época. Não, nada. Você imaginar, um computador naquela época custava 4, 5 milhões de dólares. Era uma coisa difícil até para o governo do estado comprar. Então, o INPE, quando eu vim para cá, o INPE aqui já operava esse computador de primeira geração, que nós falamos, o BOR, o B500, depois de Unisys, né? Que é pequeno, e vinha um computador que estava sendo desativado em São José dos Campos, de segunda geração, era um 3500, que era... Era 4 vezes maior em termos de memória e capacidade de processamento, era bastante mais performante ou mais capaz do que o que aqui estava. Né? Eu digo que a grande diferença também é que o B500 ele não tinha sistema operacional. Ele funcionava direto com a senha. Né? O 3500 linguagem de já máquina, tinha um sistema operacional. Esse usava linguagens de alto nível, como o Fortran, e foi aí que começou a ser introduzida a informática. Né?
Foi aí que começou a introduzir a informática na universidade. Eu primeiro fui professor aqui de programação e métodos computacionais, que foi um dos primeiros cursos, ou talvez o primeiro curso a ensinar uma linguagem de alto nível para o currículo dos engenheiros que estavam sendo formados aqui. Sim. Isso lá no ITA já existia, que lá tinha um IBM, um 1130, era o computador científico E esse 3500 permitia, então, essa programação nessa linguagem matemática, de engenharia, vamos chamar assim, ou científica, né? A Fórmula Translation, Fortran, no qual eu ensinava os métodos matemáticos. Eu também fui professor de mecânica no Departamento de Engenharia Elétrica. Fui professor colaborador até 77. Bom, aí, aqui, assim que esse computador ativado, nós começamos a desenvolver os primeiros programas para o Departamento de Trânsito. Isso. O Detran. Detran. O Detran ainda era ali no Alecrim. No Alecrim, né? na esquina. E chegamos lá e vimos o que é que eles queriam, o que a administração queria automatizar, e começamos a trabalhar nisso. Também na CIDAR, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, né? Eles tinham a necessidade de controle de máquinas, eles tinham tratores do Estado que trabalhavam, etc. Então tinha um controle de horas, etc. Serra do Mel, nesse Sim, período. exatamente. Na época o governador era o senhor Cortez Pereira, né? Nessa época a gente estava inaugurando a era de sistemas em linguagens compiladas, né? Porque antes só se usava... Sim, bem lembrado. Aqui, então, você, para programar antigamente, ou você escrevia em linguagem de máquina no programa, ou no Assembly, que era praticamente linguagem de máquina, muito básico. Usava-se um montador. Sim. Você talvez se recorde, né? O processo era todo... No B500 não é aquilo, você programava praticamente diretamente no painel do computador. Já com esse outro que veio, não. Você escrevia nessa linguagem de alto nível, Fortran, e para os sistemas comerciais tinha uma outra linguagem chamada COBOL, que usa até hoje nos bancos, etc. Tanto Fortran como COBOL ainda hoje não conseguiram se livrar. Vocês dois deram início praticamente juntos. Sim, a desenvolvimento de sistemas em linguagem compilada, como ele está dizendo. Exatamente. Sim. O ensino na universidade e esse desenvolvimento desse tipo. O Detran. Isso. E depois parece que teve também em mais duas empresas, não tem? Que vocês também estavam lá, né? Ou só numa só? Coserne e Telerne, né? Aí, o Estevão fica, ele permaneceu durante algum tempo no INPE, e eu saí, eu deixei de trabalhar no INPE aqui, e fui para a Coserne, a Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte. E lá também eles queriam melhorar os processos administrativos, financeiros e técnicos da empresa, de controle de equipamentos, medidores. Os administrativos financeiros incluíam o faturamento. Quando eu cheguei lá, esse faturamento era processado em Recife. E era o único sistema que funcionava na Coserne. Aí eu comecei numa assessoria, eu comecei na assessoria de apoio empresarial, gestão empresarial, né, ligado diretamente à presidência. E aí começamos a desenvolver novas aplicações, comecei a contratar uma empresa, um birô de prestação de serviço que também foi originário de pessoas que trabalharam aqui no Comperne. Né? Na realidade, foram as pessoas que começaram a parte de informática aqui. Comercial, antes prestação de serviço. Para o INPE, né? Sim. Que era o Sebastião Caldas, o Joaquim Elias e o Garcia, né? Os três. E o Marcos, né? E o Marcos. O Marcos ficou no INPE. O Marcos ficou no INPE, né? Então, o Marcos, nós encontramos aqui. Eles começaram todo o desenvolvimento em cima do B500, que era a primeira geração,
foi feito basicamente por esse pessoal. Por esse grupo. Por esse grupo, né? Quando o Levi veio para cá, então nós começamos já era a trabalhar outra tecnologia, outra máquina, tecnologia uma capacidade maior de desenvolver as coisas mais rápido. Especificamente em função da vinda do 3500, não foi isso, Levi? Isso. Tipo de computador mais avançado. Era um computador mais avançado, linguagem diferente e enfim. Conseguimos fazer as coisas mais rápidas, né? Programar máquina era complicado. E de lá para a Telerno? Bom, lá na COSERN... Aí ele teve com você, não, aí eu começo a expandir a equipe da COSERN. Aí começamos a implantar na empresa de prestação de serviço os sistemas administrativos, né? Folha de pagamento, contabilidade, etc., usando o sistema. E, através de um convênio com a Eletrobras, nós estávamos começando a desenvolver os primeiros sistemas técnicos. Por exemplo, aquele sistema de balanceamento de carga em redes, etc., né? Foi fruto desse convênio. E com isso, houve uma necessidade de expansão na COSERN. Nós passamos a desenvolver e a programar, começamos a contratar analistas de sistemas, né? Inclusive aí veio o Mosca vai até a COSERN e nós começamos a desenvolver isso. E lá criamos uma boa reputação. E tinha um detalhe, como nós não tínhamos computador, nós alugávamos os computadores aqui, do próprio Comperno, o 3500, o computador da Guararapes. Onde tivesse computador disponível aqui, a COSERN era faminta por horas de computador. E nós só sobrava que hora? De 9 da noite até 6 da manhã. E com isso, eu digo que nós conseguimos juntar num grupo de abnegados, viu? Pronto, então a gente vamos retomar isso no outro bloco, porque nós estamos encerrando agora o segundo bloco. E voltaremos dentro de alguns instantes.